Mecanismos para melhorar a segurança pública no país, a proposta que desburocratiza a adoção e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Estes foram alguns dos destaques da atuação da Comissão de Constituição e Justiça em 2017. E é sobre estes assuntos que eu converso agora com o presidente da comissão, o senador Edson Lobão. Senador, a Comissão de Constituição e Justiça é a comissão considerada mais importante no Senado e, claro, muitos dos assuntos que chamam mais a atenção da população, eles passam pela comissão. Segurança pública é, neste momento, um dos pontos que a população brasileira mais tem prestado atenção, tem se dedicado, tem se preocupado. Vou começar lhe perguntando, a Comissão de Constituição e Justiça, ela aprovou uma proposta que reforma a Lei de Execução Penal. O que é que isso significa de fato? Dá para resolver a situação, por exemplo, da superlotação dos presídios? A lei facilita ao Poder Executivo executar suas tarefas legais do ponto de vista da execução penal propriamente dita. A superlotação é algo assustador no Brasil. Nós temos hoje cerca de 730 brasileiros presos, 730 mil brasileiros presos. É a terceira maior população carcerária do mundo, o que não nos homenageia, não nos honra. A primeira é a dos Estados Unidos, que são muito rigorosos, a China, que é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem apenas, se comparado com a China e com a Índia, 210 milhões de habitantes. Agora, diga-se que desses 730 mil detentos, 40% estão em prisão provisória, o que é também um absurdo. E já se tem uma superlotação. Os presos se acumulam, se amontoam, como se a prisão fosse uma lata de sardinha de grandes proporções. Há presos no Brasil hoje até em contêineres. Há presos amarrados em portões do lado de fora das residências e das prisões. Isso tudo para demonstrar o absurdo das prisões sem cuidados. Há, no Brasil moderno e há no mundo, a chamada tornozeleira e as prisões residenciais. Por que não caminhar para aí? Deixa o preso condenado em sua residência à disposição da justiça, sob controle da tornozeleira. Então, a lei de execuções penais procura chamar a atenção do Poder Executivo e criar facilidades para que ele cumpra o seu papel, já que novas celas não vêm sendo construídas no Brasil. A população carcerária aumenta e o número de celas não. Ou, quando aumenta, é em número ínfimo, muito aquém das necessidades. E um ponto que é importante a gente deixar claro, a prisão, o detento ele tem que ser ressocializado, né? As pessoas às vezes pensam só na punição, mas a prisão ela tem que ser o mais humanizada. Essa nova lei que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça é um passo importante nesse caminho de humanizar mais o tratamento dos detentos? É um passo nesse caminho, sim. Estimula também a ressocialização no sentido de dar ao detento ocupações, dar ao detento condições de ele próprio trabalhar e cuidar para a sua soltura o mais depressa possível. Se ele estuda, por exemplo, ele consegue sair mais cedo? Alguns pontos são contados a favor dele. Ele vai para a biblioteca, ele se dedica a um hospital, a uma enfermaria, a estudos especiais. Agora mesmo saiu o ex-governador do Rio de Janeiro, fazendo uma nova faculdade na busca de uma redução da sua pena. Tudo isso está contemplado no Código, na Lei de Execuções Penais, com mais expressão, com mais nitidez, que é para que se caminhe para uma solução que hoje não havia sido vislumbrada suficientemente antes da Lei de Execuções Penais. Senador, vou aproveitar
a Comissão de Constituição e Justiça também está analisando o novo Código Penal, né? Uma comissão de juristas fez um anteprojeto de lei, ainda na gestão do então presidente do Senado, senador José Sarney, e hoje esse projeto está na CCJ. Qual é a situação desse novo Código Penal hoje? Nós tivemos o cuidado de convidar o ex-governador, jurista, ex-reitor Antônio Anastasia para ser o relator do Código. Ele está trabalhando intensamente, além da comissão que elaborou o primeiro trabalho, o anteprojeto, ele está revendo alguns pontos, combinado com essa comissão, convidando outros juristas para que opinem sobre determinados pontos, porque se trata, afinal, de um código de extrema importância para o Brasil. Esse trabalho está quase concluído e, no instante que tiver sido entregue à presidência da comissão, eu vou cuidar de pautá-lo e votá-lo com o vagar devido para que, de fato, se chegue a uma conclusão que seja ótima para a formulação da legislação brasileira. O código atual, vigente, é muito antigo, precisava ser realmente atualizado, ampliado ou reduzido na medida daquilo que fosse considerado necessário pelo avanço da sociedade. Vou perguntar agora a respeito da Política Nacional de Segurança Pública. O relatório do senador Wilder Moraes foi aprovado e ele aponta alguns caminhos interessantes, para alguns até polêmicos, como, por exemplo, a revogação do Estatuto do Desarmamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho da política e como ela vai pautar a segurança pública. Eu pedi ao senador Wilder que se dedicasse a essa questão. No próximo ano, eu penso em criar uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça dedicada exclusivamente à segurança pública, para olhar mais de perto este tema que é fundamental para a sociedade brasileira. O senador Wilder, durante meses, se dedicou quase que exclusivamente a esse tema. Nós ouvimos dezenas e dezenas de juristas, especialistas, professores, psicólogos, que vieram todos eles trazer a sua contribuição valiosa para que se chegasse a um documento que ontem, nesses últimos dias, foi novamente examinado e aprovado no final da sessão legislativa. Pois bem, com o relatório dele, ele propõe, por exemplo, que as Forças Armadas sejam aplicadas mais diretamente no combate à violência em nosso país. Ele lembra que temos hoje apenas 15 mil policiais federais cuidando de uma fronteira imensa e que se tivéssemos que espalhar todos os 15 mil policiais, eles não dariam conta de cuidar de 1 quilômetro sequer da fronteira brasileira. Então, precisamos caminhar para a utilização de drones ou de outros instrumentos modernos com a informática avançada, a fim de que se possa dar cabo e cobro dessa situação que é grave no Brasil. Ele também coloca a necessidade de se estabelecer o estado de defesa no Rio de Janeiro. Qual a sua visão a respeito desse ponto específico da Política Nacional de Segurança Pública, presidente? Veja, o governo tem estado preocupado, não apenas este, mas os anteriores também, com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, ex-capital da República, capital do Império. O Rio de Janeiro está mergulhado num processo de violência nunca visto em parte alguma do mundo. O Exército tem sido aplicado, a Marinha e a Aeronáutica, conjuntamente com a Polícia do Rio de Janeiro, na tentativa de conter a violência, o tráfico de drogas, de armas e tudo mais. Melhora um pouco, piora no passo seguinte. O que há de reclamações da população do Rio de Janeiro, as autoridades federais, estaduais, é uma coisa indescritível.
Então, o senador Wildon, no seu relatório, que foi aprovado à unanimidade, enviado ao plenário do Senado Federal, ele propõe realmente a participação mais intensa e quase que permanente de forças especiais do Rio de Janeiro, até que esse processo seja revisto. Convém lembrar que algo parecido, mas não igual, ocorreu, por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos, a grande cidade. O que fizeram as autoridades? Houve um prefeito que cunhou uma frase chamada tolerância zero. E aí partiu para cima dos delinquentes com toda a disposição e com toda a força. Se não me engano, foi o Rudolph Giuliani. Exatamente. Pois bem, hoje Nova York está tranquila. Quero com isso dizer que para uma doença grave tem que ter um remédio amargo e eficaz. É o que propõe o relatório do senador Wilder Moraes, aprovado por mim e aprovado à unanimidade pela comissão. Antes da gente passar para outros pontos, só um projeto que também chamou bastante a atenção da população brasileira e que foi aprovado nessa área de segurança pública pela comissão, que hoje até já passou pelo plenário do Senado, que é o que torna imprescritível o crime de estupro. Queria que você me falasse a importância dessa nova legislação. Dentro da rede da violência no Brasil, avultava também a prática do estupro em nosso país. Não há coisa mais abominável do que o estupro. Havia, é claro, uma pena para os que estupravam. O que fizemos nós? Com uma nova legislação atualizada, agravamos a pena. Criamos condições especiais para que aquele que comete esse tipo de crime seja gravemente punido, na tentativa de fazer com que, diante dos horrores de uma pena desta natureza, os estupradores pensem duas vezes. Estamos no convencimento de que essa nova lei dará um suporte eficaz ao combate à prática do estupro. Senador, vamos passar agora para outros projetos que são importantes para a população. Esse que foi aprovado agora, no segundo semestre de 2017, que desburocratiza a adoção. O que é que ele traz de novo e o que é que ele traz de importante? A gente sabe que a fila de adoção no Brasil é enorme, muita gente reclama, às vezes até chega a desistir. Quais são as principais mudanças? O Brasil é um país burocratizado, infelizmente, desafortunadamente. Para se abrir uma empresa, por exemplo, no Brasil, levam-se meses, anos, às vezes. Coisa que acontece nos países desenvolvidos em dias, às vezes horas. Assim é também com o processo de adoção em nosso país. A burocracia infernal faz com que as filas se estendam e que as soluções não cheguem. Basta dizer que nós temos hoje um número maior de adotantes do que de crianças a serem adotadas. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. O que se está fazendo com essa lei é praticamente passar um X na burocracia. São vários artigos da lei que cuidam especificamente disso. Onde tem um embaraço, um obstáculo à adoção, nós tratamos de passar a tesoura neste obstáculo, na esperança de que agora sim esse problema seja resolvido. Tomara. Vou aproveitar também uma outra discussão, e já passou pela CCJ, foi aprovada a proposta que reconhece a legalidade das uniões estáveis entre casais homossexuais, pessoas de mesmo sexo. Isso já passou pelo Supremo Tribunal Federal. Por que é importante a gente ter na letra da lei, senador? O que o Supremo fez foi uma decisão judicial. Não havia um suporte legal adequado para esta situação. Agora, posso dizer que, embora isso esteja ocorrendo no mundo inteiro, aqui no Brasil gerou debates muito intensos. Ainda hoje a questão é discutida pelas igrejas,
e por sociólogos, aqui mesmo no Senado. O senador Magno Malta liderou uma corrente contrária à adoção. E não foi apenas ele, todos os evangélicos e os católicos mais intensos também se filiaram a essa corrente. Ao tempo em que a senadora Marta Suplicy, que tem uma luta antiga, tradicional, a favor disto, também se postava no campo de batalha, pronta para explicar e convencer os senadores. Afinal, tivemos que votar, votamos na Comissão de Constituição e Justiça e a lei está tendo o seu curso normal. Eu estou convencido de que ela se tornará prática dentro de muito pouco tempo. Antes da gente terminar, ano que vem, 2018, o senhor já adiantou que o Código Penal provavelmente vai ser uma das prioridades, mas qual a expectativa para a Comissão de Constituição e Justiça para o início de 2018, para os próximos meses? O que é que a gente pode esperar da atuação da comissão? Neste ano de 2017, nós votamos, apreciamos, examinamos, deliberamos sobre nada menos do que 500 proposições. Isso não é pouco. Isso exigiu muito trabalho, até porque diversas dessas proposições, projetos, são votados na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. O que isso quer dizer? Não passa mais pelo plenário. Aprovado na comissão, vai direto para a Câmara, para a deliberação da Câmara. Bem, tivemos reuniões que duraram 7 horas, 8 horas. Por exemplo, sabatina do ministro Alexandre de Moraes, a sabatina do ministro Fachin, a sabatina da procuradora Raquel Dodge, que expôs com muita competência, a exemplo dos 2 outros ministros que eu mencionei, a sua profissão, a sua responsabilidade. E tivemos a votação da reforma trabalhista. Essa nos consumiu cerca de 12 horas seguidas. Quero com isso dizer que a Comissão de Justiça trabalha. E trabalha com afinco para dar conta das suas responsabilidades. No próximo ano, teremos medidas como esta a partir do Código Penal. O Código Penal é fundamental e o tempo que for necessário para votá-lo com segurança, nós vamos dedicar. Senador Edson Lobão, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E nos meses de dezembro e de janeiro, você acompanha aqui na TV Senado um balanço com a atuação das principais comissões da Casa. Esta entrevista também estará disponível integralmente na nossa página na internet e no canal da TV Senado no YouTube.